Há 51 anos, a morte de um sacerdote em Tambaú, interior de São Paulo, deixava comovido milhões de fiéis que procuravam a intercessão dele para alcançar graças. É a história de um homem que encontrou na espiritualidade e na ação social o equilíbrio necessário para alcançar a santidade. Assunto que você vê agora na quarta reportagem da série Entre o Céu e a Terra. De maio de 1955, mais de 100 mil pessoas na pequena Tambaú, interior de São Paulo. É o dia da última bênção de Padre Donizete. O motivo, a multidão de fiéis vindo em busca de milagres. São imagens que impressionam. Mas tudo começou em 1928, nesta igreja. Aconteceu um incêndio nessa igreja de grandes proporções. Das 23 imagens que existiam dentro dessa igreja, 22 ficaram completamente destruídas. Apenas a de Nossa Senhora Aparecida, da qual Padre Donizete já se dizia devoto desde o leite materno, permaneceu completamente ilesa. Este fato marcou profundamente a história da cidade. Após esse episódio, o incêndio aqui na Matriz, ele disse que era uma questão de honra para ele fazer um santuário para Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. E após a morte dele, esse sonho foi concretizado, que é o santuário Nossa Senhora Aparecida. Seu Braguinha, 62 anos de idade, foi jogador de futebol, mas tinha tudo para não ser. Aos 2 anos de idade, passou a caminhar com a ajuda de um aparelho ortopédico. Fiquei engessado, passou de uma perna para outra. Quando constatou que não tinha mais cura, foi obrigado a pôr um aparelho. Eu só andava de aparelho. Aos 5 anos, foi levado pelo pai até Tambaú, 120 quilômetros de Guaxupé, Minas Gerais, onde sempre morou. O menino sentia que voltaria a andar. O padre pôs a mão sobre minha cabeça, deu a bênção, disse que eu estava são, que eu podia andar. Essas imagens mostram Braguinha minutos depois da oração, completamente curado. O padre me pegou na mão, me levou lá para fora, mandou fazer uns gols de muleta, pegou umas crianças da cidade lá e pôs eu para jogar futebol na hora, para provar que eu estava realmente curado. Padre Donizete morreu em 1961. Mesmo após a morte, milagres não param de acontecer. Nós temos uma quantidade de graça muito grande, não só de graça, como também de pessoas que trazem o nome Donizete. Se a gente for levantar uma estatística aqui no Brasil, são mais de 3 milhões de Donizete. E aí nós vemos a popularidade e essa quantidade de pessoas que trazem o nome de Donizete da década de 70 para cá. A casa onde morava Padre Donizete hoje é um museu e também um local onde são depositados milhares de objetos que comprovariam graças e milagres alcançados pelos devotos do servo de Deus. Como, por exemplo, milhares de garrafas de bebida alcoólica. Aqui, outros milhares de óculos, certamente por devotos que alcançaram a graça de resolver algum problema de visão. Mas o impressionante mesmo é este local. Aqui nós vemos milhares de muletas deixadas aqui por fiéis que conseguiram certamente recuperar os movimentos da perna. Bem do lado, objetos de resina e mais acima, aparelhos ortopédicos. A cidade recebe, por mês, cerca de 15 mil fiéis. Os exames revelavam um coágulo sanguíneo na cabeça de Dona Olívia, causado por uma queda. A cabeça minha, por dentro, parecia que tivesse tudo quebrada. Eu não conseguia mexer, representava que tinha coisa quebrada lá dentro. E eu fiquei com o rosto preto e inchado. Dias depois de pedir a intercessão de Padre Donizete, o coágulo simplesmente sumiu. Como que eu podia sarar da cabeça daquele jeito? Eu fiquei muito ruim. Fé e caridade. O sacerdote também tinha preocupações sociais com o povo. Ele fazia aqui em Tambaú uma espécie de junta de conciliação
Ele ia ao patrão e chamava o operário para acertar, que não tinha lei que regulamentasse isso. Na cidade existem o asilo e o orfanato, ambos criados pelo padre. Ele se preocupava muito com a infância e a velhice. Eram os pontos frágeis do ser humano. Ainda, o jovem, a criança, não tem condições de sobrevivência ainda, e o velho já perdeu a sua capacidade de trabalho, né? Então ele se preocupava com esses dois extremos do ser humano. Embora os restos mortais do sacerdote tenham sido transladados como parte da causa da canonização, muitos fiéis ainda costumam visitar o túmulo, onde ele foi inicialmente enterrado. Parei da bebida de álcool, era alcoólatra, né? Faz uns 15 anos. Já no santuário de Nossa Senhora Aparecida, as missas terminam sempre com a bênção gravada de Padre Donizete. Embora hajam muitos milagres, o desafio é sempre comprovar de forma detalhada. Às vezes nós temos uma falha, uma deficiência, justamente na constatação da prova científica, e é justamente essa prova que nós necessitamos. Até ser canonizado, todo candidato a santo precisa passar por 3 estágios. O primeiro como servo de Deus, quando devem ser comprovadas as virtudes heróicas e alcançar a condição de venerável. O próximo passo é ser declarado beato e então, após novo milagre comprovado, vem a canonização. Padre Donizete aguarda por aprovação do Vaticano para se tornar venerável. Estamos dando procedimento nos estudos e nos trabalhos para serem realizados, para que o mais breve possível o servo de Deus possa ser reconhecido como santo pela nossa igreja. A janela por onde o sacerdote dava a bênção está vazia, mas os milagres continuam a ocorrer. Precisa ter fé, né? A bênção dele é o símbolo da esperança em um Deus que continua a fazer andar os cativos e recuperar todos os sentidos humanos. A bênção é o sinal que liga a terra ao céu.